A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Nossa meditação de hoje encontra-se em Gênesis, no capítulo 39, no verso 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Meus amados, a vida de José foi longa, marcada por muitos acontecimentos, desde a sua infância até a sua velhice. Naturalmente, José deixou um legado muito importante, principalmente para a Igreja do Senhor Jesus. Eu separei aqui 3 perguntas que a vida de José me encaminharam a fazer. Perguntas que nós deveríamos, questionamentos que nós deveríamos fazer todos os nossos dias, que vivemos e cremos na palavra de Deus. Primeiro, a vida de José nos suscita uma pergunta. Você e eu influenciamos o ambiente em que vivemos ou somos influenciados por ele? Observe que José, ele viveu num ambiente completamente perverso, promíscuo, idólatra, pervertido. Ele poderia usar, inclusive, algumas argumentações, o fato de ser jovem e ser mais susceptível à queda, o fato de ter sido vendido e abandonado, tudo isso poderia ser uma moeda de troca para que ele pudesse cometer atos pecaminosos e até não sentir remorso, considerando as circunstâncias. Mas ao invés disso, ao invés de ser influenciado por esse lugar, ele influenciou esse lugar. O nome de José tornou-se uma celebridade entre pessoas estrangeiras, porque o seu comportamento ilibado, o seu caráter irretocável. José, no Velho Testamento, ele é um tipo de Jesus Cristo. Então José representa a hombridade, o verdadeiro homem, o homem movido por seu caráter correto, por sua postura correta diante da vida, por suas ações, irretocáveis. Ninguém podia chamar José a atenção por seu mau comportamento. Então, essa pergunta primeira fica para que nós meditemos. Estamos influenciando o mundo em que vivemos, a sociedade em que vivemos, o país em que moramos, a cidade, o ambiente de trabalho, o ambiente de escola, até mesmo a igreja que frequentamos. Nós somos uma boa influência para esse mundo? Ou, ao contrário disso, sutilmente nos deixamos levar pela onda, nos deixamos moldar por esse turbilhão de coisa que está aí fora? Vamos pensar um pouco nisso, amados. Vamos orar em função de observar esse nosso comportamento nos dias atuais. A Bíblia diz que nós devemos ser luz, nós devemos brilhar em meio a uma sociedade opaca, apagada, fria, de sentimentos ruins, onde há muita disputa, muita luta, há muita vingança. E nós, então, permeamos isso tudo e precisamos observar até que ponto nós estamos influenciando o mundo, o lugar em que nós estamos vivendo. A segunda coisa é até que ponto você e eu temos convicção da presença de Deus em nossa vida. Quando José foi convidado por aquela mulher, a esposa de Potifar, a se deitar com ela, cometer um pecado, José podia ter se valido dos desejos da mocidade, e poderia ter dado vazão à sua carne, até dizendo, o pecado é bom, ele traz consigo o prazer. Ele não considerou, então, o prazer que o pecado podia lhe trazer. Também não considerou que o pecado pudesse lhe trazer consequências. O que José considerou para não pecar é o que nós deveríamos fazer. Ele considerou a presença de Deus em sua vida. Ele considerou que ele estava fazendo o bem ou o mal aos olhos do Senhor, na presença de Deus. Ele considerou que Deus iria se magoar, que ele iria ferir o coração de Deus com aquela atitude. Então o que levou José, foi o mesmo que levou Jesus a não pecar.
porque ele não queria ferir o pai que estava nele, que vivia nele, o pai que era a única e principal razão da sua existência. Jesus jamais pecaria. Assim, José também se definiu como um homem que não queria pecar diante de Deus. Tinha convicção absoluta de que tudo o que fazia estava diante dos olhos de Deus. Então, o que o afastou do pecado, o que tirou dele essa possibilidade de errar, foi justamente essa meditação. Não faria isso diante do meu Deus, não pecaria eu diante do meu Deus. E nós, amados, temos essa convicção? Ou achamos que por um instante Deus fecha seus olhos e faz de conta que não está vendo, ignora nossas atitudes? Ou então, como criança, nos escondemos atrás da porta, pensando que os nossos pais não nos encontram? Pense nisso, amado. Vamos pensar nisso. É algo para ser pensado, é algo para ser meditado. A terceira pergunta que a vida de José suscita em nossa vida é: que lugar Deus ocupa na nossa vida? José passou por momentos difíceis, ele foi injustiçado, ele foi levado a uma prisão de forma brutal e ele não devia, um castigo imerecido. Ele já tinha sofrido a inveja dos irmãos, a brutalidade da família. E agora José é um homem que ocupa o segundo lugar, ele está num trono, ele agora se veste de ouro, ele anda numa carruagem cercada de guardas e soldados e seguranças. Ele passa pelas terras e as pessoas se ajoelham até o chão. Esse mesmo José, que quando estava numa vida tão miserável, escravo, vivendo debaixo de tanta pobreza e dificuldade, ele honrou o nome do Senhor. Ele disse que Deus era maior e que Deus era capaz de fazer coisas. Ele honrou o nome do Senhor na sua vida de pobreza, na sua vida de privacidade, na sua vida de aprisionamento. Deus para José era o mesmo. Deus nunca foi maior nem menor para José, ele foi sempre o mesmo em todo lugar. Deus era superior em todos os pontos de vista. José, quando chegou ao trono, Deus continuou sendo o primeiro em sua vida. Deus continuou sendo a razão da sua existência. O seu lugar no trono não tirou Deus do seu verdadeiro trono. Quem de fato estava no trono era Deus e não José. José atribuía todas as coisas a Deus. Ele sabia que Deus estava sempre com ele em todas as circunstâncias. Não importa, Deus para José, na pobreza, na riqueza, era como se faz nos casamentos, que juramos que na pobreza e na riqueza nós vamos amar o nosso cônjuge. Então assim era José. Amou o Senhor, honrou o Senhor na pobreza, no desprezo, mas ele honrou o Senhor também na riqueza, na abundância, na fartura, no momento de glória de sua vida, no momento de ascensão. Deus foi o mesmo para José. Que Deus seja para nós o mesmo em todas as circunstâncias. E Deus nos abençoe em nome de Jesus.